Mais um conteúdo muito especial para você que acompanha as redes sociais do Catequistas Brasil e que você pode compartilhar com amigos, com a sua família, e você vai conferir agora. E agora o nosso bate-papo é com a Tânia Pulier, ela que é psicoterapeuta e é a primeira vez aqui no Catequistas Brasil. Seja bem-vinda, Tânia. Muito obrigada, Cecília, é uma alegria estar aqui. Qual que é a expectativa de participar desse evento tão grandioso para os catequistas? Para mim é uma graça. Foi um convite através da Paulus Editora e está sendo encantador ver o número de pessoas tão comprometidas, interessadas. A gente sabe da dificuldade, imagina a dificuldade de cada uma para estar aqui. Então, acho que é um ambiente contagiante, muito importante, de formação, de evangelização, de reanimação para esse ministério. Então, para mim, é uma graça, uma grande oportunidade. Tânia, a gente vê as catequistas indo, né, frequentemente, na rotina delas, lecionar, ajudar, passar os ensinamentos para as crianças. E muitas vezes naturalmente elas não pensam na importância que tem no lidar com essa criança, né, das singularidades de cada criança. Como que a psicologia pode ajudar essa catequista no lecionar para essas crianças? Cecília, é importante a gente falar para a catequista que não é que ela não precisa ser psicóloga, né? Então eu tenho que estudar para eu saber. Claro que esses momentos formativos ajudam, mas, sobretudo, ela perceber que a catequese é um encontro de pessoas, é uma conexão. Então, ela vai com tudo o que ela é e o que ela vive e as experiências dela para encontrar com uma criança que está no seu momento de vida, do qual ela já passou. Inclusive, se ela tentar se lembrar, né, ela não vai querer tratar a criança como adulto, exigir da criança uma atitude de adulto. Mas falar, quem é essa criança? Nossa, ela gosta de brincar? Vamos brincar. Vamos aproveitar a fase dela da brincadeira para evangelizar brincando? É possível? Aqui a gente está vendo outros que estão trabalhando e ajudando essa dimensão lúdica na catequese, né? Essa criança é muito agitada. Será que ela não quer atenção? E se eu conversar com ela? E se eu escutar o que ela está me dizendo? E se eu observar o jeitinho dela? Às vezes são coisas muito simples dessa conexão humana que ajudam na hora de evangelizar. E você vê que em diferentes realidades, nós temos várias realidades sociais no Brasil e ali existem diversas paróquias. Muda o comportamento? A catequista ela tem que entender que naquela realidade dela, ela vai ter que agir de uma forma, se ela for em outra paróquia, vai ter que mudar isso? É uma ótima pergunta. O nosso contexto nos faz bastante também, né? Eu tenho um cliente da psicoterapia que muitas vezes um adulto, jovem adulto, muitas vezes ele traz esse questionamento da realidade dele. Ele fala, poxa, esse lugar que eu tô, o lugar de fala, né? Eu reconheço que me conecta às vezes com pessoas do outro lado do mundo, mais do que me conecta com uma pessoa de uma outra realidade. Então, sim que influencia. Agora, normalmente, a catequista é da mesma realidade. Normalmente. A gente ainda está numa realidade que, da catequese, é sobretudo paroquial. Então, de novo, o olhar dela para si mesma, para a própria história e o olhar para o outro, ajuda ela a entender, assim, de onde essa pessoa está falando, como que é a vida dessa pessoa no dia a dia. Ela pega ônibus, ela vai de carro, ela estuda em qual escola, o que ela enfrenta, quais são os desafios, ela sofre preconceito, ela enfrenta o racismo, eu também enfrento, já enfrentei, alguém da minha família. Muitas vezes ela deixar a realidade falar e o Cristo, a nossa referência é o Cristo. O que o Cristo fez? Se encarnou. Viveu totalmente a realidade dele, viver a própria vida, né? Foi no casamento, viu a viúva passando com o filho morto, foi lá na beira do lago, viu os pescadores, e a partir dali ele falava, e falava tão dentro daquela realidade, né?
Pegando um exemplo aqui para a gente poder ajudar as catequistas que assistem. Vamos supor que ela tem alguns problemas pessoais e ela talvez se encontre num momento muito desanimado da vida e ela começa a ir na catequese porque é o compromisso dela, mas ela não sente mais aquela alegria, não consegue mais passar tudo isso que nós falamos para a criança. Você enxerga que é um momento dela parar e se restabelecer, ou você acha que no meio do processo, por estar falando das coisas de Deus, por falar de Jesus, ela pode se recuperar? Uma visão, um exemplo para a gente poder ajudar as catequistas. Cecília, depende de cada caso. Tem uma palavrinha muito importante, ela é bem forte na espiritualidade naciana, mas ela faz parte da espiritualidade da igreja, que é o discernimento. Provavelmente está na hora dessa catequista parar, se possível com uma ajuda, com um acompanhamento espiritual adequado. E, claro, também buscando o psicológico, mas vamos falar aqui no nível da igreja. E ela confrontar. Primeiro ela faz a oração dela diante do Cristo e fala: o que eu tenho que fazer agora? Neste momento eu preciso dar uma pausa, neste momento, e considero a realidade, que a gente sabe que às vezes não tem quem a substitua, às vezes ela está com uma série de compromissos, e não importa, eu não tenho que estar sempre alegre. A tristeza faz parte da vida humana. Pode ser que eu possa caminhar com aquilo e junto com as crianças falar: gente, Jesus chorou? Ele teve momentos de tristeza? O que ele fez? Vamos buscar junto? Às vezes ela pode até abrir. Olha, esse momento não está fácil para mim. Vocês passam por momentos difíceis? Vamos nos ajudar? Vamos conversar? Às vezes aquilo ali pode ser uma conexão riquíssima. Outros momentos pode ser uma carga pesada demais. E estaria na hora de dar uma pausa. Então, esse discernimento dela na oração, mas de preferência diante de uma pessoa que tem uma caminhada espiritual e possa ouvi-la e ajudar nesse discernimento, é importante, porque vai depender do momento, da pessoa, de uma série de coisas. Maravilha. A gente tem finalizado as conversas pedindo para você fazer um convite para catequistas que possam estar aqui nos próximos encontros, se você puder. Catequista, você que talvez esteja ouvindo pela primeira vez sobre o Catequistas Brasil, ou você que já conhece e pensa, será que eu vou, que eu não vou, tem as suas dificuldades, vale muito a pena. Se organize, busque a ajuda que você precisar, reserve o espaço na sua agenda, mas é muito importante, enriquecedor para a sua caminhada como catequista e como humano participar do Catequistas Brasil. Te convido a estar aqui na próxima edição. Perfeito, muito obrigada, Tânia. Obrigada, Cecília. O Catequistas Brasil não será o mesmo sem você, então aproveita e já corre para fazer a sua inscrição para você conferir conteúdos como esse presencialmente. A gente está te esperando, hein? Chama.